Deus me deita, acontece, me levanta comigo, eu calo, comigo eu canto, eu bato um papo, eu bato um ponto, eu tomo um drink, eu fico tonto. Quer conquistar bem-estar e ficar de bem com a vida? Eu sou Roberta Berlitz e posso te ajudar. Acesse meu contato pelo QR Code e saiba mais. Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso programa Mulheres Quebrando Tabus, aqui na Vale TV. No programa de hoje, a gente vai ter mais uma temática que é referente a uma data especial que a gente tem esse mês, que é conhecido como algumas datas diferentes, mas a gente sempre busca trazer aí para o nosso universo feminino, o mundo das mulheres, que é o Dia das Bruxas, que acontece no dia 31 de outubro. Antes de eu trazer a convidada, eu gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, o Majestic Drinks e a Roberta Berlitz, que é terapeuta e psicopedagoga. Agradeço também o usualbrechó.com.br, que quando a gente está no estúdio para a nossa gravação. Então, eu queria falar um pouquinho e trazer, antes de falar sobre o tema, apresentar a nossa convidada super especial de hoje, que é a Jussara Gaspar. Tive o prazer de conhecer a Jussara num espetáculo que ela é protagonista, que é Frida Kahlo, A Revolução. Inclusive, você que não assistiu, né? A Jussara depois pode estar falando se ainda vai estar em cartaz em algum lugar. É uma peça muito incrível para a gente assistir. A Jussara é uma mulher aí de várias lutas também, né? No nosso primeiro encontro do coletivo, a Jussara contribuiu conosco de forma remota, porque estava com Covid, mas foi um momento muito especial, dia 23 de julho de 2022. Então, eu queria agradecer muito a Jussara pela participação dela, pela disponibilidade. E queria dizer, então, para a Jussara se apresentar, né? Falar quem é a Jussara e também fazer uma audiodescrição, né? Para a gente aumentar a acessibilidade do nosso programa. Ótima. Que bom estar aqui contigo, Jana. Quero dar também boas-vindas a todo mundo aí que está conosco, né? Eu tenho ancestralidade ameríndia, indígena, eu sou morena, um moreno escuro, poderia dizer. Eles traduzem como pardo, né? Mas eu não sou descendente de negra, eu sou de indígena mesmo. Então, esse pardo, eu me considero uma pessoa não branca. Então, vamos lá, vamos com essa descrição. Uma pessoa não branca, estou com o cabelo preso aqui em cima, o meu cabelo é liso, desce pelo lado do rosto. Eu uso óculos, bem fundo de garrafa, sou míope, e estou, então, aparecendo só assim, né? Como a tela permite, num 3/4. Tá certo. E é legal até, o teu fundo tem bastante elementos, né? A gente falar um Muitos. pouquinho sobre Tem esse um fundo também. violão aqui, né? Que está à minha esquerda, então à direita de vocês aí, talvez. E aqui tem uma tela da Frida que está tapada por uma outra, ó. No fundo, no meu fundo, a tela da Frida que chama Árvore da Esperança, Mantém-te Firme. Uma tela grande que tapa o fundo. E também uma tela, também à direita aí da tela do vídeo, tem uma Violeta Parra, um quadrinho pequeno e um quadro da nossa maravilhosa, ai meu Deus, da Nina Simone, Liberdade é Não Ter Medo. É isso aí. Um fundo muito militante também. Muito militante. Muito boa essa tua descrição, essa tua representação social, né? E queria que tu apresentasse um pouquinho, assim, a apresentação que a sociedade nos pede, né? De o que a Jussara faz, quem ela é, qual é a formação dela, para que as pessoas te conheçam um pouquinho mais. Jana, eu estou atualmente, né? Sou mestra em cênicas pela UDESC. O meu mestrado, a minha dissertação está intitulada Práticas Cênicas Feministas
procedimentos de ensaio, dramaturgia e criação, né, de peças feministas. Eu faço um apanhado aí geral de todo o meu trabalho com a Companhia Dramática, né, da qual eu sou cofundadora, e trabalho com a companhia e com mulheres várias da cena do Sul, em levar a cena a agenda feminista, as lutas e direitos das mulheres. Então, o meu trabalho ele é pontualmente nisso, né? Eu sou uma mulher do teatro. Eu atualmente estou alocada no Litoral Norte. Aqui eu tenho desenvolvido oficinas de teatro desde que eu cheguei, com mulheres maiores de 60, com mulheres maiores de 40 anos, e também com crianças no território natureza em Imbé. Atualmente, bem hoje, inclusive, a gente tem um ensaio geral de uma peça que eu estou dirigindo em Osório. Então, essa semeadura do teatro, ela tem acontecido aqui, mesmo sendo uma região, Jana, que não tem uma sala de teatro, né? As pessoas não têm a necessidade do teatro, não conhecem a necessidade. Se elas querem, e quem vai no teatro, se programa para ir a Porto Alegre, né? Aqui não tem uma caixa preta cênica construída para cena, né? Então, isso também é uma dificuldade, não há salas de ensaio com piso de madeira, por exemplo. Eu só encontro piso frio para ensaiar. Então, são algumas dificuldades que a gente tem na região, mas que eu acho que é isso, já, né? Um semear. Não existia oficina de teatro, existia uma oficina que vinha no verão, e hoje a gente está desenvolvendo aí, né? Ontem, por exemplo, eu estava com o pessoal do Natal, né? Que a CDL propôs um projeto, me chamou para fazer a dramaturgia e a criação de argumento. Eu fiz, aí depois a CDL me chamou para montar uma equipe e seguir nesse argumento, então fazer o roteiro então de cena. E aí é nisso que eu estou trabalhando, estou fazendo o roteiro de cena e estou dirigindo um elenco que tem entre bailarinas e atores e atrizes, um elenco de 13, 14 pessoas, né? No Natal. E hoje tem o baile lá em Osório, que é uma peça de formação de oficina. Então eu sigo, né, Jana, muito semeadora, como sempre, né? Eu cheguei aqui meio meio perdida. Acho que todo mundo da classe artística, trabalhadores e trabalhadoras, estavam muito perdidos, né? E eu não foi diferente, né? Essa angústia volta e meia ela vem, né, com força, porque a gente está em retomada, né? Então não é fácil retomar também. Exatamente. E a tua emoção, ela é genuína, né? E muito importante, porque tu é uma pessoa, um ser, tu ocupa um espaço de resistência aí onde tu tá, né? Simplesmente pelo fato de a gente não ter um espaço que seja real, né? Para teatro, né? Inclusive já fica aí o convite, quem sabe um nicho muito interessante de algum investidor, de alguém que seja amante do teatro, né? A gente ter no litoral norte gaúcho algum lugar, alguma casa, algum espaço, né? Porque pessoas, né? A gente tem pessoas de muita qualidade. De muita qualidade. Tu vê, agora mesmo nesses trabalhos aí que eu mencionei, acabei descobrindo pessoas, Jana, que têm isso consigo. E eu acredito muito, porque eu também, né? Eu venho de um lugar onde não existia, né? E da onde vem isso na gente? Não tem uma explicação, né? Assim, e eu encontrei aqui pessoas que estão assim nessa busca, que amam, que gostam de fazer e que se dedicam, né? Muito grandemente. Mas eu sei também que eu vi a tua abertura e que a gente hoje vai falar de um assunto que me pega muito também, né, Jana? E que te pega, e eu acho que pega todas as mulheres que estão aí meio inquietas, né, nesse mover, né? Eu sempre digo que é um tsunami, né? Porque eu não acredito muito em ondas feministas, né? Porque parece que aconteceu aquilo naquele momento e deu, né? Mas não, o próprio segundo sexo
da Beauvoir, ele é num entre, né? Ele é publicado em 48, então ele é num entre ondas, né? Que se diria. E é uma Bíblia para nós, para nós é a Bíblia, né? A mulher que escreveu a Bíblia, porque ela fala sobre tudo, e tudo o que veio depois tem esse marco desse livro, pelo menos para discordar, né? Porque até então não se tinha. Então, é um compêndio biológico, filosófico, histórico, um documento sobre angústias várias acumuladas durante séculos, que a Beauvoir registra, documenta, publica, e aí ela é caçada como o assunto que a gente vem falar. Ela é caçada pela Igreja Católica, Beauvoir. O livro dela é tirado, proibido e recolhido das bancas. Durante muito tempo, eu acho que quase 10 anos, ela luta para conseguir vender, para conseguir colocar a obra em lugares, né? Em livrarias, em lugares que queiram vender. Ele acaba sendo um livro, durante muito tempo, vendido clandestinamente por mulheres para mulheres. E aí eu me vejo sempre, Jana, pensando que olha quanto movimento está no entre. Por exemplo, a gente tem um exemplo, e a gente vai falar das bruxas, né? É o convite que eu amo. E esse livro, O Caliban e a Bruxa, que é outro marco da nossa história literária e registrada, documento registrado, O Caliban e a Bruxa, da Silvia, Mulheres, Corpo e Acumulação Primitiva, ele vem também através de uma editora, Sicorax, que é uma editora cooperativa feminista. E essa editora vende esse livro e tal, mas a Silvia e a editora também colocaram na internet de domínio público, vocês podem baixar o PDF. E vocês podem, e ela diz, inclusive, no início do livro, que tudo que está aqui pode ser usado. Que tudo que está aqui pode ser usado, porque essa história pertence a todas nós. Ela tinha sido subjugada, soterrada, mas ela é nossa, ela é tua, Jana, ela é minha, ela é nossa e a gente pode usar. E aí eu fui a fundo nesse convite da Silvia Federici e da Sicorax. Eu escrevi uma peça copiando frases e parágrafos desse livro. Eu copiei e colei. Eu copiei, colei. E aí eu organizei essa dramaturgia com outros 2 livros fazendo transições e alguma coisa que eu escrevi, alguma coisa de minha dramaturga, né? Que é um livro que chama Bruxas, Parteiras e Enfermeiras, da Bárbara e da Deidre, que é um livro também que é um marco aí, que fala que a medicina foi roubada, né? E que depois a gente virou somente ajudante, mas que há um conhecimento aí que foi soterrado, um conhecimento muito milenar, um conhecimento que fazia das mulheres, e aí a gente vem para o mote, né? Das mulheres as grandes médicas e as grandes conselheiras e quase prefeitas das vilas dessa Idade Média, né? Porque isso começa, essa aversão começa, segundo a Federici e os compêndios históricos, e ela começa já durante os cercamentos de terra, né? E então é aquela velha história, né? Os monarcas guerreavam, né? Guerreavam, faziam arma, se matavam e conquistavam terras, né? E lá eles demarcavam essas terras e davam para algum duque da região ou para algum duque, barão, sei lá o que, comandar aquelas terras. Acontece que aquelas terras, Jana, já tinham dona e dono. Já existia gente morando lá. E essa gente passava a ter que prestar serviços e dever favores a esse duque, a esse barão e a esse reino,
E muitas dessas pessoas se negaram e saíram dessas comunidades e começaram a criar comunidades marginalizadas, o que seriam hoje favelas, vamos dizer, acúmulos de cabaninhas em determinados lugares, né? Normalmente, quem estava na liderança desses lugares eram mulheres. Quem liderava as grandes motins atrás de comida na França, do século também, por aí, 14, eram as mulheres. Então, havia muita aversão a essas mulheres que não podiam ver seus filhos com fome, né? Porque tinham suas terras e elas foram roubadas. Então, todo um processo social que aconteceu aí, que é noticiado só uma parte, não é noticiada a outra parte. Não são 4 dias, né, Jana? São 4 séculos de queima. Haviam vilas onde não existia criança, mulher. Menina não existia. E se espalhou como a fake news, e a gente viu como é possível. Imagine naquelas pessoas precárias. Se hoje as pessoas ainda batem continência para pneu, Ana, as pessoas oram, não sei, para pneu, né? Então a gente fica pensando o que não era possível com aquela gente. E se espalhou a notícia, então. E aí qualquer mulher que eu não gostasse podia ser um alvo. Uma mulher que aparecesse grávida porque foi estuprada e não podia dizer quem era o pai, era bruxa. Qualquer mulher que o homem tivesse ciúme e não pudesse matar, porque hoje eles matam, né, quando eles têm ciúme, ele acusava que ela era bruxa. Então, já era como uma pandemia, na real. Rolou uma pandemia ali. Só isso que explica, entendeu? Ninguém estava segura. E muitas vezes, para tu te salvar, tu jogava em alguém. Então, ninguém também foi muito santo nessa época, santa, né? Da Santa Inquisição, né? Então, é por aí, né, o nosso papo, nessa introdução Exatamente. maluca. Acho que tu trouxe um pouquinho o contexto histórico, né? E quem eram as bruxas, né? A gente poderia falar um pouquinho também o significado, né, de ser bruxa naquela época e por que elas eram perseguidas e mortas e por que eram mulheres, né? Entender um pouquinho por que hoje a gente tem, né, esse dia também que tu tiver para contribuir, assim. Com certeza. Jana, é um projeto social. Foi um projeto social elaborado, muito bem pensado, em parceria entre Estado e Igreja. Só assim se explica. Se precisava, então, esse duque e esse barão de um herdeiro, e o corpo feminino começou a ser cerceado, assim como a terra. Então, por isso que na luta feminista, a bruxa é um ícone tão forte, né? É um ícone feminista, porque ela, então, ela é a resistente a esse cerceamento de terras, da onde vem o seu sustento, e também ela é uma resistente a esse cerceamento de corpo, porque é desde aí, então, que o nosso corpo pertence ao Estado. Ainda hoje, Jana, é o Estado que decide se a gente vai ter ou não um filho, se a gente pode fazer ligadura de trompas, é o Estado que decide tudo sobre o nosso corpo, ainda hoje, ele ainda é do Estado, e é desde essa época, mesmo elas resistindo e sendo queimadas na fogueira, milhares e milhares, e esse processo todo que aprenderam conosco, ter atravessado o oceano, ter ardido Salem, as bruxas de Salem foi em
1680 já, uma coisa assim. Então é muito tempo, 1760, né? Ai, não sei, estou meio confusa. Mas já é aqui, já é nas colônias americanas, né, inglesas, e já atravessou o oceano, já se aprendeu como fazer e se fez em Salem também. Depois de Salem, eu posso citar que dizimou a Latinoamérica, o mesmo processo de embruxamento foi feito com os indígenas e depois com os povos escravizados e sequestrados de África, o mesmo processo de demonização que foi feito com as mulheres, demonização muito forte, que é como é feito hoje ainda quando uma pessoa é comunista, quando uma pessoa é de esquerda, é feita uma demonização dessa pessoa, né? E se começam a inventar fake news, e naquela época também existia. E essas fake news, elas aumentam, e aumentam, e aumentam, e elas podem levar a vida de uma pessoa, e levou a vida de muitas pessoas. Um sistema muito bem elaborado para deixar as mulheres sem poder e sem voz e sem vontade social. Perda de propriedades, perda da autonomia, perda de conhecimentos e dos saberes medicinais, perda do controle reprodutivo, perda econômica, perda das alianças, disputa e delação entre mulheres, porque essa disputa e essa delação também começa aí. Né? Há um gossip, que é a palavra que significa fofoca, quer dizer, na realidade, mais um movimento incutido aí para que elas se delatem, para que elas se duvidem e para que elas disputem uma vaga em algum lugar. E isso é levado até hoje, né, Jana, e todo mundo que está ouvindo. A gente é comum ver uma vereadora num parlamento municipal, e quando tu vai falar, muitas vezes, inclusive com mulheres, porque o pensamento ele é o pensamento que é combatido. Eu tenho 2 filhos e às vezes o meu pequeno me diz: ai, mãe, mas por que tu fala mal dos homens? Eu não falo mal dos homens, né? Eu tento combater o pensamento, o patriarcado, e esse pensamento ele está nos homens, ele está nas mulheres, ele está na sociedade, ele está em mim, está em você, está em todos nós. E é uma luta laboriosa, cotidiana, de tentar com leveza, né? Porque também tem isso, né, Jana e colegas? Quanto mais a gente enxerga, é mais difícil também a gente recuar. Então, como também não transformar tudo isso, toda essa visão que a gente tem de tudo, num processo que nos destrua também, nos deixe endurecidas, né? Porque ele é duro mesmo, né? Como transformar esse processo em um processo de acolhimento, de afeto, de amor, e como eu disse para o meu filho, e eu amo os homens, e eu gostaria tanto que esse pensamento não existisse, mas ele existe, ele precisa ser combatido, porque ele é quem interfere diretamente em toda a situação social, ecológica, né, de gênero, de raça que a gente vive hoje no mundo, né? Esse princípio bélico que está ferindo muito, né, uma região, enquanto a gente está aqui conversando e tentando falar dessas mulheres que foram caçadas, a criança sendo queimadas por um pensamento, por pensar diferente, gente. Por quê? Porque o pensamento patriarcal, que é esse que deve ser combatido, ele sempre acha que a fronteira dele deve ser mais adiante, e que ele deve ter mais terra, e que ele deve cercar esse lugar, e que esses corpos que estão ali os pertencem. Então, é uma coisa que não respeita a vida, né? Não respeita a vida, seja ela humana, seja ela, enfim, a natureza, sejam os animais, a fauna, a flora, enfim, tudo. O pensamento patriarcal, ele devora e acaba com tudo. É isso aí. Bem forte, assim, isso que tu traz, né, e os reflexos, né, do patriarcado, que é muito mais do que uma fala machista, né, é todo um contexto que a gente vive e formas de agir, de pensar, mesmo que inconscientemente, né, como tu mesma disse, por mais
que a gente se desconstrua e reconstrua, a gente ainda tem isso culturalmente muito enraizado. E eu penso também, assim, na própria construção da imagem da bruxa, né? Que é uma senhora velha, né? Com a verruga, feia, maldosa, né? Então, se nasce, se cresce tendo medo dessas bruxas, né? Como a gente ensina isso para as crianças? Nossa, Jana, tu tocou num ponto agora. Jana, o meu filhinho tem 6 anos. Ano passado, contaram para a turma dele na escola a história de João e Maria. Aí, Jana, no outro dia eu fui lá. Eu não posso deixar mais, entendeu? Tá, eu sou a mãe chata, você, prefiro ser a mãe chata, entendeu? Aí fui lá e fui conversar. Não pode, Jana, não pode mais, gurias, não podemos deixar. Gurias, esse cimentar do patriarcado tá em nós por quê? Eu pergunto para vocês. Não dá, não dá, porque ele é isso, Jana. Todas aquelas histórias, elas seguem sendo contadas. E as pessoas contam elas ingenuamente. E isso me deixa assim muito, muito nervosa. Porque você imagina, Jana, que a madrasta malvada convence o coitado do pai, Jana, a levar e abandonar as crianças na floresta. E ele, como não pode mais resistir à malvadeza dela, né? Ele vai e deixa os filhos dele na floresta, abandona. E as crianças são encontradas por uma vó. E essa avó, ela escraviza a Maria em serviços domésticos e ela põe o João para engordar, para ela comer. Jana. Jana, essa história ela foi criada para demonizar as pessoas velhas, principalmente as velhas da época. Por que demonizar as velhas da época, Jana? Porque elas eram as médicas, as curandeiras, as parteiras. Elas tinham parido, elas tinham feito parto de toda aquela criançada que estava virando a cara para elas. Essas histórias foram contadas e são contadas como demonização. Jana, do que nos serve contar essa história hoje? A que serviço? Para quê? Como é que as pessoas não se perguntam por que eu estou contando isso? Jana, 60% das crianças no Brasil são cuidadas, adivinha por quem, Jana? Pelas vozes. É injusto, inclusive. É injusto que se conte. E isso e várias outras coisas. Daí ela disse, então tá, então a senhora pode vir aqui contar. Posso contar a minha versão. Aí eu contei a minha versão. A minha versão é sobre índices. 2 homens passam com um carro e oferecem doces para as crianças. As crianças dizem, a gente não pode aceitar. Mas olha só, elas abrem a porta de trás e dizem, olha quanto doce e chocolate. E vocês podem pegar, é tudo para vocês, é o lançamento de uma marca. E as crianças vão pegar e são sequestradas e levadas. Só que a Maria, muito esperta, diz que está se borrando toda e que vai fazer cocô quando ela vê a floresta. E aí, quando eles abrem para ela sair para fazer cocô, ela e o Joãozinho fogem e são encontrados por uma avó que cura todas as feridas, que alimenta eles e espera amanhecer para ir atrás da família deles. Fim da história. Pronto. Acabou. Como a gente pode ressignificar e a gente deve estar numa reflexão constante sobre tudo que foi reproduzido impensadamente, né, na nossa história de vida e, enfim, desde letra de música, historinha de princesa e, enfim, Jana, né? a Cinderela, ela não precisa de um príncipe, Jana. Ela tem a casa dela, ela tem as coisas dela, o que ela precisa é de uma advogada, gata. Uhum. Sacou? Uma advogada. Ela só precisa de uma advogada. Entendeu? Imagina, é bem mais simples. Né? Exato. Então, várias. A Branca de Neve, que serve 7 homens. Limpa toda a casa. Costura para 7 homens.
faz comida para 7 homens. Bom, a gente vai dando assim umas dicas também, né, para quem é mãe, pai, vovô, né, para a gente repensar aí nesses últimos programas a gente falou sobre o Dia das Crianças também, como educar crianças mais inclusivas, mais diversas, né? E aí a gente já deixa mais uma dica de como repensar, reconstruir, né? Essas histórias, enfim, tudo mais que foi nos contado, né? E que cria todo como é que eu vou dizer, uma Cimento imagem. aí, Exatamente. uma coisa ali que vai sendo cimentada mesmo que inconsciente. E isso vai ficando em tudo daí. Então, esse processo, como eu te disse, Jana, ele foi muito bem elaborado. Ele tanto foi bem elaborado, pontualmente, poderoso e bem articulado, desde o século XIII, que ele tem agora as ferramentas dele estão aí, estão tudo aí. Os contos dos irmãos Grimm, tudo que serviu a esse sistema pode ser pequenininho e uma grande bobagem, mas são peças de um mesmo sistema, muito bem elaborado. Então, o Dia das Bruxas é um movimento que há de se fortalecer cada vez mais, eu acho, porque tem essa coisa do Halloween, da coisa americana, tchururu. Que é também uma questão bem preconceituosa da gente só pegar o que vem lá do norte, né? Exatamente, mas já tem essa puxada também, porque dia 30, o dia 31 parece é o dia do Saci, né? Aqui no Brasil. Então, essa coisa, eu não quero que deixem de acreditar que nós éramos mágicas, mas que saibam que éramos nós, não eram bruxas. Elas não, né? Elas não voavam em vassoura, por exemplo. Então, nessa peça que eu escrevi, tem essa cena. Tem a cena do promotor, o promotor lá, que quer prender as bruxas, contando como é que é na cabeça dele. Então ele conta como se ele fosse um cara de show, assim, daqueles programas de sábado, de auditório. Então, ele conta que os encontros eram feitos em montanhas ou em florestas e que elas se lambuzavam de alguma coisa que ele não sabia dizer. E aí elas faziam todo tipo de maldade. E daí as bruxas, nesse caso da peça, se espalham e transformam as pessoas da plateia em alguma coisa. É uma brincadeira. E aí fala, e aí, lá pelas tantas, no ápice, o demônio aparecia, e daí aparece o demônio e tal. E eles transavam, porque esse é o batizado da bruxa. Isso tudo está documentado naquele livro Martelo das Feiticeiras, isso não é da minha cabeça. Isso era um documento. Eu estou falando e a gente está rindo, como se fosse uma grande piada. Mas isso é um documento que foi assinado pelo Papa Inocêncio VIII, da Igreja Católica, que ele assinou lá, e esses dois caras, que nem vou citar o nome deles, eles de posse desse documento, Martelo das Feiticeiras, qualquer vigário, qualquer homem da cidade, qualquer tchururu, poderia identificar e fazer falar uma bruxa. Fazer falar uma bruxa. Entenda-se, tortura, e as torturas eram terríveis, e eles narram essas torturas em alguns dos livros, nesse livro, algumas que podem ser usadas, porque eles estão ensinando os caras a torturar as mulheres, e esse documento a gente pode usar, esse documento a gente pode usar contra eles, esse documento pode ser encontrado na internet, não é invenção da minha cabeça de dramaturga. Esse documento foi assinado, ele está lá. A introdução dele é da Rose Muraro, né? Da Muraro. E todo mundo pode acessar e ler esse absurdo, né, que se diziam. E quem não denunciasse também podia ser excomungado e sofrer uma série de castigos físicos. Isso está escrito lá no decreto dentro desse documento.
Então é isso, Jana. Os documentos estão aí, a gente tem acesso a eles hoje. E a gente também está produzindo o nosso registro de vida. Então, as bruxas, elas vêm como um símbolo feminista muito forte e um símbolo desse sagrado que eu ainda acho um pouco assim o que vai, assim muito branco, muito burguês demais, tu entende? Esse sagrado feminino como eu acho que algumas autoras e algum movimento mais da diáspora africana e indígena podem trazer esse resgate mais forte, né? Eu acho, assim, com um pouco mais de um conteúdo mais espiritual mesmo, desse poder de ancestralidade. Mas eu acho que toda a tentativa, toda a roda de mulher, e eu não desmereço, tá? Se pareceu de algum jeito que eu acho pejorativo e tal, mas eu não desmereço. Eu acho que qualquer roda de mulher, qualquer lugar que a gente consiga se enxergar, que a gente consiga dar as mãos, que a gente consiga pensar em o que é mulher, é um movimento, Jana, porque a gente só tudo que nos constitui é como será uma mulher da cabeça deles. Eles escreveram como vai se portar, como ela se veste, o que ela usa, como é os sentimentos dela. Tudo isso foi colocado, entendeu? E a gente nasce e vai sendo construída com o que o escritor pensa que a gente é, e aí esse mundo de homens, Jana, a gente nasce nesse mundo, e aí então fazer listagem de mulheres, ir atrás do nome dessas bruxas, existem algumas que existem túmulos que as famílias insistiram em fazer, ou por algum motivo tem poucos registros, mas a gente pode ir atrás. E tudo que a gente descobrir, Jana, é uma peça dessa grande mitologia que foi escondida criminosamente da gente. Uhum. Jussara, infelizmente a gente terminou nosso tempo já, passamos um pouquinho, a conversa está muito boa, assim, é um aprendizado muito grande falar contigo, eu tenho certeza que tu teria muito mais coisa ainda para falar, mas só retomar, assim, que nessa última semana nós tivemos uma autora falando sobre o Dia Nacional do Livro, e aí tu contribui com mais autoras, né, que são mulheres, né, que trazem essa questão, a importância da gente trabalhar com a diversidade étnico-racial, também valorizar a produção oral, né, e não só a linguagem escrita que vem aí Europa, Estados Unidos como sendo a verdade, né, entender essa ancestralidade, né, e essa potência, né, dos encontros de mulheres que eram sempre escrachados como fofocas, né? Que a gente faz no nosso coletivo, né? A gente promove esses encontros para nos dar as mãos, para conseguir nos fortalecer, para compartilhar das dores, das lutas. Então, você que está nos assistindo, né? Fique à vontade, né, para seguir a nossa página, @Mulheres Quebrando Tabus no Instagram. Lá a gente divulga os nossos eventos. A gente está preparando, reformulando agora algumas das nossas ações e a gente gostaria muito de ter você com a gente. Jussa, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua participação. E queria agradecer você que está nos assistindo, pedir para que você compartilhe esse vídeo, então, e até o próximo programa.